Oi, eu sou a Thay do Ateliê Solertia e nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer uma bandana de crochê utilizando esse padrão de pontos que faz o desenho de uma libélula. Confere a lista completa de materiais na descrição e bora para mais uma aula. Vou utilizar o fio Opaque, que é de poliamida texturizada e tem tecnologia de termorregulação. A cor que eu estou mostrando no vídeo é a marinho e a que eu vou usar para confeccionar a minha bandana é a verde azulado. Estou usando também uma agulha tamanho 3 milímetros. Eu vou começar fazendo um nó corrediço e 4 correntinhas. Agora eu vou pular essas 3 correntinhas e aqui na primeira correntinha eu vou fazer 2 pontos altos. Vou virar o meu trabalho, fazer 3 correntinhas. E aqui, nesse ponto, que é o primeiro, eu vou fazer 2 pontos altos. Agora eu vou fazer uma correntinha, vou pular esse ponto aqui, e aqui, ó, nessa terceira correntinha, eu vou fazer 3 pontos altos. Terceira carreira, viro meu trabalho, faço 2, 3 correntinhas. E aqui no primeiro ponto, vou outra vez fazer 2 pontos altos. Eu sempre vou começar e terminar a carreira fazendo aumentos para poder criar o formato da bandana. Essas 3 correntinhas que a gente faz para virar o trabalho, elas contam como nosso primeiro ponto alto e a gente sempre vai fechar as carreiras fazendo aumento nelas também. Agora eu vou seguir fazendo mais 2 pontos altos, um no topo de cada um desses daqui da carreira anterior. Agora eu vou fazer 2 correntinhas, pulo a correntinha aqui embaixo e nesse próximo ponto, depois da correntinha, vou fazer ponto alto. No ponto seguinte, mais um ponto alto. E aqui, no espaço de 3 correntinhas, na terceira correntinha, que tá aqui na virada do trabalho, a gente coloca 3 pontos altos. No início de cada carreira, eu sempre vou virar o meu trabalho. Aqui a gente está começando a quarta. Vou fazer 3 correntinhas.
e os 2 pontos aqui no primeiro ponto. Vou seguir fazendo ponto alto aqui até chegar lá nas correntinhas. Então, a gente vai fazer 1, 2, 3, 4 pontos altos. Chegando aqui nas correntinhas, a gente faz outra vez 2 correntinhas, pula as 2 correntinhas de base na carreira anterior e passa aqui para o outro lado, continuando os pontos altos. Então, a gente vai outra vez fazer 4. E aí, chegando aqui no fim dessa carreira, na última correntinha, a gente faz 3 pontos altos. Início da quinta carreira, virando o trabalho, 3 correntinhas, 2 pontos no primeiro ponto, sempre ponto alto, tá, gente? É só no desenho da libélula que muda o tipo de ponto que a gente está usando. E agora, se na carreira anterior tinha 4 pontos, aqui provavelmente a gente vai ter 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos em sequência a gente vai fazer. Cheguei aqui nas correntinhas, faço 2 correntinhas, pulo elas aqui na base e depois mais 6 pontos altos lá do outro lado. Para fechar a carreira, a gente faz 3 pontos altos dentro da terceira correntinha aqui no fim. Início da sexta carreira, com 3 correntinhas e 2 pontos altos no primeiro ponto. Depois deles, a gente vai fazer mais 2 pontos altos nos 2 pontos seguintes. 1, 2. E aí, agora, eu vou fazer 6 correntinhas. Vou pular todos esses pontos aqui e vou prender essas 6 correntinhas aqui nesse espacinho de 2 correntes com um ponto baixo.
assim. Faço outra vez 6 correntinhas. E aqui embaixo eu vou pular 6 pontos altos. Nesse ponto aqui, vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. E aí, aqui na correntinha que tá virando o trabalho, eu vou fazer 3 pontos altos. Então, aqui o trabalho ficou espelhado e igual dos dois lados. A gente começou com 3 pontos, daí fez 2. Aí vem a parte do desenho e aqui do outro lado a gente tem depois outra vez, 2 pontos e 3. Tá desse jeito por enquanto. Sétima carreira, começo com 3 correntinhas, 2 pontos altos no primeiro ponto alto. E aí agora eu vou seguir fazendo um ponto alto por ponto de base. 1, 2, 3, 4. Chegando aqui nas correntinhas, eu vou outra vez fazer 6 correntinhas. E vou prender aqui no ponto baixo do meio com outro ponto baixo. Mais 6 correntinhas. E aqui, no primeiro ponto alto depois das correntinhas, continuo fazendo pontos altos. Foram 4 pontos. E agora, para concluir, os últimos 3 aqui na terceira correntinha. Oitava carreira com início igual todas as outras, 3 correntinhas e 2 pontos altos no primeiro ponto. E aí eu vou seguir fazendo um ponto alto em cima de cada um dos pontos da carreira anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, aqui nesse espaço de correntinhas, a gente vai fazer 6 pontos altos. Sob as correntinhas mesmo, ó.
Agora eu vou fazer 2 correntinhas. E aí aqui, nesse outro espaço de 6 correntinhas, vou fazer 6 pontos altos outra vez. Chegando aqui do outro lado, sigo fazendo os pontos altos em cima dos pontos de base, são mais 6. E, para terminar a carreira, 3 pontos altos aqui na terceira correntinha que faz a virada do trabalho. Então, aqui a gente já tem o desenho da primeira libélula formado, e aí daqui para frente vai ser repetição. A gente começou com uma central aqui, a gente vai começar na próxima carreira a construir 2 aqui nas laterais, depois das 2 serão 3 e assim por diante. Preciso observar a construção do desenho. Então, a gente sempre vai ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4 furinhos antes de começar a fazer as carreiras das asas. É bem simples, o padrão só muda onde a gente tem que repetir o desenho. Então é só ficar atento para ver em qual parte do desenho você tá, para saber qual a repetição da carreira que tem que fazer. Vamos dar continuidade. Carreira 9, começo fazendo 3 correntinhas e os 2 pontos altos aqui no primeiro ponto da carreira. E aí aqui, já no início da carreira, a gente vai começar a construir o próximo padrão de libélula. Então eu vou fazer uma correntinha, vou pular aqui esse próximo ponto, e aí depois dele, sigo fazendo pontos altos. Um ponto alto por ponto de base. Chegando aqui nas correntinhas do espaço da cabeça da libélula, eu vou fazer um ponto alto aqui no meio. E aí, sigo aqui do outro lado, fazendo pontos altos até chegar no último ponto. Nele eu não vou trabalhar. Então, faço todos esses pontos aqui, chegando no último eu paro. Fiz aqui o penúltimo ponto, aí a gente tem o último ponto e as 3 correntinhas. Eu vou fazer uma correntinha e
Vou pular o último ponto, continuo aqui na correntinha que faz a virada, fazendo 3 pontos altos. Então, vamos aqui juntos fazer outra vez um exercício de observação. Nessa carreira que a gente acabou de fazer, a gente fez um buraquinho aqui, ó, no início, e um buraquinho aqui no fim. Esse buraquinho que a gente acabou de fazer, ele é correspondente a esse primeiro buraquinho do desenho aqui. Então, as próximas carreiras que a gente for seguir aqui e aqui desse outro lado também, a gente vai fazer conforme segue o desenho para formar. Outra libélula aqui e outra libélula aqui. Vou começar a carreira 10. Sempre igual. 3 correntinhas, 2 pontos altos no primeiro ponto. Agora, eu vou fazer aqui 2 pontos altos, um em cada um dos pontos seguintes, e a gente vai chegar naquele espaço de uma correntinha. A construção aqui é igualzinha à que a gente fez aqui. Então, seguindo a ordem, agora a gente tem que fazer 2 correntinhas e pular essa correntinha aqui. Venho aqui no meu próximo ponto e vou seguir fazendo pontos altos, um por ponto da carreira anterior, até chegar outra vez no espaço de uma correntinha que está aqui no fim do trabalho. Cheguei aqui no próximo espaço de correntinha, vou repetir 2 correntinhas, pulo essa correntinha aqui e continuo fazendo pontos altos. 2 pontos altos. E aqui, na terceira correntinha, o nosso aumento para fechar a carreira. Então, 3 pontos altos dentro dessa correntinha. Carreira 11. Comecei com o meu aumento, vou fazer pontos até chegar no espaço de 2 correntinhas, pontos altos. Chegando no espaço, faço 2 correntinhas, pulo as 2 correntinhas aqui do meio e no próximo ponto sigo fazendo pontos altos até chegar outra vez no espaço de 2 correntinhas e aí repito, 2 correntinhas, quando chegar aqui, vou fazer 2 correntinhas, pular essas 2 correntinhas, nesse próximo ponto alto continuo fazendo pontos altos, serão 4 e o aumento aqui para concluir essa que é a 11ª carreira. A gente está fazendo aqui, ó, o terceiro furinho. São 4 furinhos, 1, 2, 3, 4, antes da gente abrir as asinhas.
Terminei a carreira 11, ficou assim. Agora eu vou começar a carreira 12. Sempre vai começar com 3 correntinhas, 2 pontos altos no primeiro ponto, e sempre vai terminar com 3 pontos altos nas 3 correntinhas que viram. Agora aqui, ó, outra vez eu preciso fazer pontos altos até chegar onde eu tenho o espaço das minhas 2 correntinhas. Aqui a gente tem 3 furinhos e a gente precisa ter 4. Cheguei aqui no espaço, vou fazer 2 correntinhas, pulo as 2 correntinhas aqui, sigo fazendo pontos altos até chegar no próximo espaço de 2 correntinhas. Aqui no fim da carreira. Fiz pontos altos até aqui, vou fazer 2 correntinhas, pulo as 2 correntinhas e volto a fazer pontos altos aqui no fim. Quando chegar nas 3 correntinhas, faço 3 pontos altos para concluir a 12ª carreira. A carreira 12 tá assim. E agora, a carreira 13, o início dela é igualzinho à carreira 6. Então, vamos observar junto. Eu vou começar fazendo as 3 correntinhas e o aumento no primeiro ponto. E aí, depois, eu vou fazer 2 pontos nos 2 pontos seguintes. Um ponto alto, 2 pontos altos. E aí, se vocês observarem, agora a gente está a 6 pontos do meio do nosso desenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para fazer o primeiro detalhe da asa, a gente faz 6 correntinhas e pula 6 pontos. Então, agora eu tenho que seguir fazendo isso, 6 correntinhas, prendo elas aqui nesse espaço de 2 correntinhas com um ponto baixo. Igualzinho a gente tem aqui na 6ª carreira. Aqui ela tá do avesso. Vou virar desse lado para mostrar melhor para vocês. Do lado direito. Aqui, ó. Comecei com 3 correntinhas e o aumento, os 2 pontos. Estão vendo? No mesmo espacinho. Depois a gente faz 2 pontos, 6 correntinhas, um ponto baixo, 6 correntinhas e pula os próximos 6 pontos. Segue fazendo pontos altos. Entenderam? Vai ser só repetição. A diferença é que a gente vai ter mais motivos. Então, precisa observar aqui como que é feito esse desenho e a partir desse início, a gente começa um próximo desenho logo na carreira depois que conclui aqui o último. A partir dele, dá para se basear em todo o restante do padrão só seguindo esse primeiro aqui que a gente fez. Então, vou continuar aqui agora. 6 correntinhas. E aqui, no espaço de 2 correntinhas, faço um ponto baixo. Mais 6 correntinhas.
E agora aqui eu vou pular 6 pontos. Deixo ele sem fazer, no ponto depois dele, depois dos 6, no sétimo, vou continuar fazendo pontos altos até eu ter que repetir o desenho aqui no fim da carreira. Entre os motivos, a gente vai ter 15 pontos altos nesse momento. Mas caso eu não tivesse dado essa informação para vocês, observando o desenho, a gente sabe que vão 6 pontos para fazer a asa. Então tem que deixar 6 pontos sem fazer antes de chegar nesse furinho. Entenderam a lógica? Assim fica fácil de vocês conseguirem replicar o desenho, esse padrão, em qualquer formato que vocês quiserem, mesmo que não seja uma bandana. Aqui, para fazer como uma bandana, a gente está trabalhando aumento e sempre no início e no fim da carreira. Isso que está fazendo ela ter esse formato triangular. Se vocês quisessem trabalhar um motivo reto, era só fazer quantidade de pontos o suficiente para conseguir fazer esse desenho de acordo com a construção que eu apresentei para vocês, sem trabalhar aumento no início e no fim, criando já lá desde o início o espaço adequado para fazer o desenho em quantidade de repetições que vocês achassem necessário. Vou seguir fazendo aqui então os meus 15 pontos. Fiz os 15 pontos e aí deu certinho 6 pontos antes do furo, ó. Vou fazer 6 correntinhas. E prender elas aqui no espaço de 2 correntinhas com um ponto baixo. Agora eu faço mais 6 correntinhas. Pulo aqui embaixo 6 pontos. E no sétimo, vou continuar fazendo um ponto alto. No ponto seguinte, mais um ponto alto. E para fechar a carreira, o aumento na terceira correntinha. Se a carreira 13 foi igual à carreira 6, agora essa que é a carreira 14 vai ter o início igual à carreira 7. Então, comecei com os 3 pontos, 3 correntinhas, né? O aumento de ponto alto, com 2 pontos aqui nesse primeiro ponto. Vou seguir fazendo pontos um em cima do outro até chegar no espaço de correntinha. Foram 4 pontos. Agora vou fazer 6 correntinhas. E vou prender com um ponto baixo em cima desse ponto baixo. Outra vez 6 correntinhas. E aí aqui, depois do espaço de correntinhas, eu sigo fazendo pontos altos em cima desse primeiro ponto alto. Serão os 15 pontos altos até chegar outra vez aqui no padrão e ter que repetir. 6 correntinhas, um ponto baixo, 6 correntinhas, 4 pontos altos e um aumento para concluir a 14ª carreira. 15ª carreira terá início igual à 8ª carreira. Já comecei fazendo o começo de todas elas.
E vou seguir fazendo pontos até chegar no espaço de correntinhas. Cheguei aqui no meu espaço de correntinhas. Eu tenho 6 correntinhas e, em cima delas, eu vou fazer 6 pontos altos. Essa é a carreira que a gente vai fazer aqui, ó, que seria a cabeça da libélula e vai fechar ela. Então, eu fiz os 6 pontos aqui, vou fazer 2 correntinhas, vou lá para o outro espaço de 6 correntinhas e faço mais 6 pontos altos. Depois deles, sigo aqui fazendo pontos altos sobre ponto alto. Se não ficar certinho o desenho, ficar assim, você pode deslizar os pontos e aí fica bem certinho, ó, em cima das correntinhas de base. E aí é só continuar a gente fazendo esses pontos até chegar aqui no espaço de correntinhas, outra vez onde repete o padrão. 6 pontos altos, 2 correntinhas, no outro espaço de correntinhas mais 6 pontos altos. Depois a gente vai fazer ponto sobre ponto, nesse caso aqui são 6, e o aumento com 3 pontos altos nessa correntinha que faz a virada da nossa bandana. Eu vou começar aqui junto com vocês a carreira 16 para mostrar o posicionamento dos próximos motivos. Mas basicamente o início da carreira 16 é igual à carreira 9. 3 correntinhas, 2 pontos altos no primeiro ponto. E aí eu vou fazer uma correntinha, pulo um ponto aqui e continuo fazendo pontos altos no ponto seguinte. Eu fiz 13 pontos até chegar aqui no espaço de 2 correntinhas, onde eu vou fazer um único ponto alto. E aí depois eu vou seguir aqui fazendo 6 pontos altos no topo de cada um desses 6 pontos que estão posicionados em cima desse espaço de 6 correntinhas. Depois desses 6 pontos, a gente chega aqui no espaço de 15 pontos entre os dois motivos nessa parte de baixo da bandana. Então, aqui eu vou fazer 7 pontos altos.
Fiz 7 pontos. Vou fazer uma correntinha, pular um ponto aqui e depois dele continuo fazendo mais 7 pontos altos. E aí a gente fecha esse bloco que tinha 15 pontos, iniciando mais um motivo de libélula aqui. E aí aqui, desse outro lado, eu vou fazer igual a gente fez lá no começo. Faço os 6 pontos, aqui nesse espacinho que tem 2 correntinhas, vou fazer um ponto, depois mais 6 pontos aqui nessa parte, e ponto sobre ponto em todos esses pontos, até chegar no penúltimo. Aí volto com vocês para a gente abrir mais um motivo e concluir o início dessa próxima fase, onde a gente vai ter 3 libélulas por carreira. Vocês lembram que aqui, ó, no começo, depois desse primeiro buraquinho que a gente deixou, teve 13 pontos até chegar aqui, onde a gente fez o ponto que fecha a cabeça da libélula sozinho no espaço de correntinhas? Então, aqui é a mesma coisa, ó. Depois desse ponto alto que tá aqui em cima das 2 correntinhas, eu fiz 13 pontos altos. Vou fazer uma correntinha, vou pular o meu último ponto alto aqui e nesse espaço de 3 correntinhas, aqui na terceira, que é efetivamente o nosso último ponto alto, né? Porque ele está simulando, essas correntinhas elas simulam um ponto alto. Eu vou colocar o meu aumento, igual a gente veio fazendo até aqui. Então, 3 pontos altos na terceira correntinha. Daqui para frente, a gente vai ter só repetição. Então, eu coloquei marcadores aqui, onde a gente está iniciando cada uma das próximas libélulas para facilitar a visualização de vocês. O espaço entre elas continua sendo os 15 pontos, aqui, né, vai ficar entre cada uma das próximas 3 que a gente vai fazer. A próxima carreira que a gente vai fazer, eu iniciei aqui com o buraquinho, junto com vocês, o primeiro. São 4 no total. Então, essa próxima carreira, que é a carreira 17, ela é igual à carreira 10, aqui embaixo, ó, o início dela. Então, é só vocês verem o que foi feito aqui. Eu tô vendo que tem as correntinhas, os 2 pontos e 2 pontos antes de fazer. 2 correntinhas, pula a correntinha de base e segue fazendo os pontos até chegar no próximo espaço de correntinha outra vez. E aí repete o padrão. Então, a diferença é que aqui a gente vai ter 3 vezes o desenho para fazer em vez de 2. Mas o restante, o início da carreira e o jeito que encerra a carreira é igual. Agora que a gente já fez o primeiro furinho junto, é só vocês seguirem fazendo o padrão, o desenho da libélula em cada um desses furinhos. Então, eu vou fazer a repetição até a carreira 22 para concluir as 3 libélulas. E para facilitar, eu fiz dessa vez um card. E aí vocês podem pausar aqui nesse momento para saber que a carreira 17 tem início igual à carreira 10. A carreira 18 tem início igual à carreira 11. A carreira 19 tem início igual à carreira 12. E assim por diante até a gente concluir esses próximos 3 motivos de libélula. Combinado, gente? Vou fazer essa parte e volto para a gente fazer a finalização juntos. Terminei a carreira 22 e a minha bandana tá assim.
Se por acaso a sua não tiver retinha, assim, desse jeito, ó, eu ainda não arrumei o outro lado para mostrar aqui para vocês como eu vou fazer. Segura aqui nas 2 pontas e estica, porque o padrão que a gente fez faz ela crescer bem certinho, mas conforme a gente vai fazendo os desenhos, pode ser que aqui não fique tão retinho, mas é só puxar as 2 quinas, esticar, que aí já fica bem igualzinho dos 2 lados. Pra mim, assim, desse tamanho, tá um bom tamanho de bandana. Se vocês quiserem fazer para colocar na cintura ou ainda como lenço, precisa continuar o padrão, tá bom? Aí aqui a gente teve 3 libélulas, no próximo teria 4. 2 aqui e mais 2 no início. Aí é só voltar repetindo o padrão que a gente fez aqui para fazer o mesmo desenho já a partir da próxima carreira. Como aqui eu não vou fazer mais o padrão, esse tamanho já tá ok, eu vou fazer uma última carreira de acabamento. Então eu vou virar o meu trabalho e vou voltar fazendo uma carreira só em pontos altos. Então aqui eu vou fazer 3 correntinhas. Não preciso mais fazer aumento, então eu vou fazer só um ponto por ponto de base até chegar lá do outro lado. Quando chegar nesses espaços aqui, ó, onde tem 2 correntinhas, faz um ponto alto só, tá? Vai ter um por motivo de libélula aqui, então são 3, e aí faz um ponto só. Vou fazer isso até o outro lado. Cheguei aqui até o fim da carreira de acabamento, fiz o último ponto alto na terceira correntinha, e agora vou fazer as cordinhas para amarrar, fazendo 51 correntinhas. Essa é só uma sugestão, vocês podem fazer maior ou menor, e aí depois eu vou voltar pulando a primeira a partir da segunda, pegando essa alcinha aqui de cima, fazendo pontos baixíssimos, até chegar lá no corpo da bandana de volta, um ponto baixíssimo por correntinha. Voltei aqui fazendo os pontos baixíssimos e chegando na peça, eu quero que meu acabamento de pontos baixíssimos fique do lado onde eu fiz a última carreira de acabamento virado para cima. Então o meu fio tá para lá, que eu estava fazendo esses pontos baixíssimos, eu vou passar ele para cá. E aí, vou trabalhar pontos baixíssimos no topo dos meus pontos, no corpo da bandana, assim, ó. Desse jeito. Aí caminho para o próximo ponto, laço e trago para cá. Em todos os pontos dessa carreira que a gente fez de pontos altos de acabamento, até chegar lá do outro lado da bandana. Fiz os pontos baixíssimos aqui em toda a extensão, até na terceira correntinha aqui no fim do trabalho. E aí agora eu vou outra vez fazer 51 correntinhas, pular a primeira e voltar fazendo 50 pontos baixíssimos até encontrar essa parte aqui do trabalho outra vez. Terminando, pode cortar o seu fio, não precisa deixar muita sobra, puxa todo ele para cima.
E aí eu vou voltar ele lá para baixo no trabalho, aqui ó, nesse próximo ponto. Ficou assim. E o fio aqui para baixo, eu vou passar por dentro desses pontos um pouquinho com a agulha de crochê aqui mesmo. E o fio opaque tem um acabamento feito por queima. Então, depois de passar um pouquinho aqui para dentro, eu vou cortar o excesso e queimar. Vou mostrar para vocês. Ficou assim. Vou fazer esse mesmo acabamento aqui com essa pontinha do início do trabalho. A bandana pronta ficou assim. Se vocês quiserem, vocês podem adicionar algum tipo de barrado aqui nesse detalhe, ou quem sabe até lá na parte que fica na testa, na cabeça mesmo. Eu tô pensando em fazer alguma coisa com miçanga, talvez. Se eu fizer mesmo, eu vou mostrar pra vocês lá no Instagram. Eu usei aqui nessa cor um total de 56 gramas, mas eu recomendo vocês colocarem uma margem de segurança e considerarem pelo menos 65 gramas para a execução de uma bandana, porque de cor para cor o peso pode variar e de acordo com a tensão do ponto de vocês também pode variar. Às vezes vocês usam a mesma agulha e podem ter uma tensão de ponto diferente que vai resultar numa bandana de tamanho diferente. Vou medir ela junto com vocês. Não vai dar para ver no vídeo, eu acho, mas de uma ponta à outra tá com aproximadamente 51 centímetros. A régua acaba e ainda tem um pouquinho. Então, 51 centímetros, sem considerar a cordinha, tá, gente? E aí, aqui, do bico dela até a parte da cabeça, ela tá com 22 centímetros e meio. Para vocês terem uma noção da quantidade de correntinhas, caso queiram aumentar ou diminuir essa parte para amarrar, aqui aquelas 51 correntinhas para mim estão resultando em 26 centímetros. A bandana pronta ficou assim, e se você chegou até aqui, quero pedir que por favor nos acompanhe no Instagram. O arroba tá lá na tela. Eu decidi personalizar mesmo com miçanga, então vai até lá para ver o resultado final. Espero que vocês tenham gostado, um beijo e até a próxima!